Ok, então vamos aqui entrar na nossa aula 24, onde nós vamos falar sobre nanquim, ok? Então vamos falar sobre nanquim, porque, como eu já devo ter mencionado antes, a minha escola artística são os quadrinhos. E os quadrinhos usam muito o nanquim. Por muitas décadas usaram o nanquim. Hoje ainda tem muitos artistas que usam o nanquim para arte finalizar. Não, lógico que ainda existe, hoje existe a arte digital, a arte em impressão digital, que emula o nanquim, né? Imita o nanquim, mas no geral a técnica de nanquim faz parte da tradição dos quadrinhos, né? Então eu quero mostrar algumas coisas para vocês a respeito de como se usa esse material e as possibilidades que ele dá. São inúmeras, eu quero mostrar apenas algumas nessa aula, que está dividida em algumas partes, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos começar falando do material que você vai precisar usar. Então, a primeira coisa, eu vou usar para fazer as artes dessa aula, o papel canson, porque o papel canson tem uma textura um pouco diferente, ele absorve a tinta melhor do que o papel sulfite. Segunda coisa, você vai precisar comprar nanquim, certo? E eu recomendo que você compre esse nanquim aqui. Eu geralmente compro ele lá no bairro da Liberdade, em São Paulo, que é um nanquim japonês. O Talens também é muito bom. Mas se você comprar uma garrafa como essa, que é o que eu compro, eu não recomendo que você tente usar direto dessa garrafa, mas que você compre um desses potinhos de tinta guache, esses potinhos que custam geralmente R$1,50. Você vai esvaziar ele, lavar ele direitinho e colocar o nanquim usando esse bico aí. Você vai pegar ele da garrafinha de nanquim e encher ele no potinho, tá? Assim você preserva o nanquim da garrafa, não usa todo o nanquim de uma vez, beleza? Então vamos lá. A primeira parte da aula 24, nós vamos trabalhar com entender como fazer as texturas usando os materiais, as ferramentas. Então nós vamos começar fazendo uma escala muito parecida com aquela que nós fizemos na aula 17, mas em vez de a gente fazer aquela escala de degradê, porque a gente já aprendeu como faz, a gente já fez usando o lápis, e é simplesmente fazer a mesma coisa com outro instrumento, uma questão de prática. Agora eu quero que agora nós vamos focar em fazer essas texturas, tá? Aquelas texturas que nós fizemos. Nós vamos, em cada quadradinho daquela escala de valores, nós vamos fazer uma escala de texturas, tá? E nós vamos começar usando uma caneta de nanquim descartável. Nós vamos usar uma 05 da Micron ou Micron, mas existem outras marcas também que você pode testar e usar, outras marcas que também são boas, tá? Por exemplo, a PIN, que também é uma marca boa. Staedtler também é boa. Mas você vai testando, tá? Quando você vai comprar, pede por uma caneta nanquim descartável. Então vamos lá, vamos fazendo primeiro a textura das achuras cruzadas, depois a textura do emaranhado, e assim a gente vai, tá bom?
Terminada essa parte das texturas com a caneta nanquim, o que você vai fazer? O que nós vamos fazer? A gente vai usar o bico de pena, tá? E o bico de pena funciona assim. O bico de pena não tem tinta nele mesmo, tá? Então não adianta você tentar fazer alguma coisa com o bico de pena. Não adianta tentar fazer alguma coisa com o bico de pena sem molhar ele na tinta. Então você vai precisar, como eu disse, você tem aquele potinho que você já colocou nanquim, você vai mergulhar e tem um furinho no bico da pena. Esse furinho tem que ficar cheio de nanquim, e aí então você vai fazer as texturas, tá? Então, para testar essa ferramenta, você vai usar as mesmas texturas, mas agora fazendo com a ferramenta do bico de pena, tá? Então vamos lá, mesmas texturas, ferramenta diferente. Molha o bico de pena na tinta e faz a textura, beleza? Vamos fazer então.
Uma vez feita, ó, você limpa, não pode ser uma toalha, pode ser um papel toalha. Não guarde isso aqui sujo, senão vai estragar o seu bico de pena. Agora você precisa também de um copo com água. Esse copo já está com água um pouquinho suja, porque eu já limpei o bico de pena nele. Porque também você vai precisar disso para fazer a próxima ferramenta. A próxima ferramenta é o pincel. Primeira coisa, molha o pincel. A maioria das pessoas recomenda pincel de pelo de Marta. Eu gosto desse pincel japonês, é o meu pincel. Eu molho o pincel na água, no copo de água, dou uma limpada nele na folha de papel toalha para dar uma afinada no pincel, para ele ficar com uma ponta. E aí então a gente vai, ele umedecido, a gente faz aí a escalinha, com o lápis de cor. E então usa o pincel, molha ele naquele potinho nosso de nanquim. E aí vamos fazer as texturas com ele. Você vai ver que o efeito é outro, tá? Então o legal de saber usar esses diferentes instrumentos é que você aprende a fazer essas texturas de forma com efeitos diferentes. Cada ferramenta proporciona um resultado diferente. Dependendo do que você quer, você faz. O controle do pincel, o pincel é o instrumento de nanquim mais difícil de controlar para a maioria das pessoas. Tem gente que acha que a pena é difícil, mas a maioria das pessoas acha que o pincel é difícil porque você precisa controlar pela pressão, como o traço vai sair mais grosso, mais fino. E isso requer muito tempo de prática para ficar bom. Tá? Eu particularmente prefiro usar o pincel para cobrir grandes áreas de preto e não para fazer achura. Mas já que a gente começou a fazer esse exercício, eu acho que é interessante a gente ver as diferenças de resultado dependendo da ferramenta. Vamos fazer o pincel não apenas para preencher grandes áreas de preto, mas também para entender como o pincel funciona. Tem gente que prefere usar pincel do que caneta descartável ou pena. Tá? Hoje em dia pouca gente usa pena, eu acho. Nunca conheci um artista que de fato profissionalmente usasse pena, mas enfim, é uma alternativa artística, tá bom?
Com o bico de pena e com a caneta nanquim é impossível você fazer um degradê sombreado e lembre aquele do lápis, que o lápis faz. Mas com o pincel você consegue fazer algo bem interessante e diferente, que você não precisa usar achuras, mas você vai usar essa escala de água. Tá? E esse é um efeito muito legal. Você vai começar fazendo uma mancha, a parte mais escura da escala, de preto, e depois você vai clareando essa escala adicionando água. Isso nós chamamos de nanquim aguado ou simplesmente aguada. Tá? Então essa é uma coisa interessante, que você vai simplesmente usando a água depois que você já tem uma certa quantidade de nanquim, e pelo uso da água você vai clareando e modificando a questão dos valores, tá? E conseguindo diferentes valores com o nanquim também. Então você primeiro começa fazendo na parte mais escura o nanquim puro, e depois você vai simplesmente adicionando água, não colocando mais nanquim, mas colocando mais água. E aí você vai conseguindo esse efeito onde você consegue valores diferentes e numa gradação. E os princípios do nanquim são os mesmos princípios de luz e sombra, tá? Da mesma forma que na cor, nós vamos também usar muitos princípios de luz e sombra para fazer a volumetria, tá bom? Então vamos praticar. Então, o desafio da aula de hoje, na verdade, é fazer 4 escalas de valores aqui. Na verdade, valores e texturas, né? Nós vamos fazer uma usando caneta nanquim descartável com achuras, né? Achuras, nós vamos fazer, na verdade, uma fazendo texturas com achuras usando caneta de nanquim descartável. Outra de texturas, as mesmas texturas, com achuras usando bico de pena. Outra, as mesmas texturas com achuras usando um pincel. E a outra, uma escala assim de valores de luz e sombra usando um pincel, nanquim e água, ou seja, usando nanquim aguado, ok? Então esse é o desafio da aula de hoje. Beleza, pessoal? Até a próxima.